Quem nos recebe é o pastor Alexandro, da Primeira Igreja Evangélica de Santo Ângelo, a Igreja Metodista. Muito obrigado, pastor. Bom dia, Carlos. Que bom acolhê-lo. Para nós é uma alegria nesta manhã estar com você, compartilhando um pouco dessa história do movimento metodista no mundo. E aqui também em Santo Ângelo, há quase um século de história, espalhando a santidade bíblica por essa cidade há 97 anos. Nós vamos falar sobre o cristianismo protestante. Como é que começou a história do cristianismo protestante? Quando que se deu esse movimento? Carlos, é uma história bem longa, mas a gente já parte para vamos dizer assim, para os finalmente dessa história, em torno de 1500. O protestantismo ele surge diante vamos dizer, não só das dúvidas, mas também diante da dificuldade de entender o que o catolicismo na época vinha fazendo, e foi se descobrindo padres, e dentre eles Lutero, dentro do movimento católico, começou a fazer uma reforma, sugerindo uma reforma, e uma reforma bíblica, começou a haver uma reforma enológica, uma reforma litúrgica. E é claro que isso demorou um processo, mas ali no século XVI, com Lutero, é que ele vai editar essas 95 teses que vão gerar o passo definitivo para a reforma protestante. Na verdade, para a reforma da igreja. Isso se tornou um protesto e, no fim, vai a esse viés da reforma protestante, que ele coloca as 95 teses na igreja de Wittenberg. Como é que chegou aqui em Santo Ângelo a questão dos evangélicos? O metodismo, na verdade, quando ele nasce dentro do anglicanismo, já é uma reforma. Tem na época o rei insatisfeito com a questão do catolicismo, até por um contexto pessoal, ele vai puxar uma nova religião, sendo ele o que vai comandar, e surge o anglicanismo, que vai continuar com muitas, vamos dizer assim, formas litúrgicas, enológicas católicas, só muda quem comanda. E esse anglicanismo também vai precisar de uma reforma, porque se acomoda diante das realidades sociais. A grande questão, muitas vezes religiosas, é que quando ela se acomoda diante das realidades sociais, surgem os movimentos. Então, aí surge esse movimento dentro da igreja anglicana para um avivamento. E aí vai fazendo essa reforma. Mas até 1784, quando João Wesley ele vai falecer, ele consegue sustentar esse movimento dentro do anglicanismo. Ele não queria que surgisse uma nova igreja. O que ele queria, como foi a reforma, Lutero também não queria que surgisse uma nova igreja. Mas é que surgissem adequações diante vamos dizer, da apropriação do Espírito Santo na vida de homens que foram percebendo que eles tinham atitudes equivocadas com aquilo que pregavam, com aquilo que anunciavam, não viviam. E o Wesley vai até 1784 assegurar esse movimento metodista que faz a reforma dentro da igreja anglicana, mas quando ele morre, o movimento tinha atingido os Estados Unidos, alcançado, surgem novos líderes, e quando parte para os Estados Unidos não tem mais como sustentar, até por causa ainda da divergência dentro do anglicanismo do metodismo, né? Tinha lideranças, clérigos que não aceitavam essa visão ainda. E por quê? Porque a igreja, essa liderança, ela vai voltar-se mais para o povo, vai voltar mais para a necessidade dos pobres, dos necessitados. E aí avança nos Estados Unidos e chega no nosso país, na América do Sul, e em 1874 vem para o Rio Grande do Sul com João Correia, que era um doutor, um médico, mas um leigo, pela vertente do Uruguai, e chega em Porto Alegre e começa um trabalho também educacional. Anos depois, com a sua esposa e com a professora, ele trabalha questão educacional, e vai surgir a primeira paróquia metodista ali, e vai se espalhar pelo estado, e em torno de 1922 chega a Santo Ângelo.
E quais são os principais propósitos assim do cristianismo protestante em geral, assim, também com o metodismo? Sim, Carlos, o propósito é levar, principalmente que nasce essa igreja, o propósito é levar o povo de Deus, filho de Deus, a viver em santidade, espalhar a santidade bíblica por toda a face da terra. Tem um texto bíblico de Levítico 11:44, Deus diz: sejais santos como eu sou santo. Sem santidade não há como nós manifestar como filhos e filhas de Deus a imagem e semelhança dele. Não há como nós manifestar a bondade de Deus, não há como nós manifestar o reino de Deus. Então esse é o propósito da Igreja Metodista, espalhar a santidade bíblica por toda a face da terra. A respeito do pós-morte, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Olha, nós cremos, Carlos, na ressurreição. Morreu, a pessoa tem essa interrupção da vida, há um mistério de Deus, mas o que nós cremos? Nós cremos na ressurreição. A ressurreição é o caminho-chave para que nós possamos ter esse entendimento por que nós estamos hoje na igreja, fazemos parte, porque a ressurreição vai ser experimentada a partir das tuas novas atitudes. Ou você sabe, se viver no pecado, qual vai ser o fim? A própria Bíblia mostra. E se você viver numa vida de santidade, qual é o processo, qual é a bênção que Deus vai te dar? Né? Qual é a coroa, como diz lá em Apocalipse. Então, a questão sobre a morte, nós entendemos que a morte, ela faz parte agora nessa caminhada do sentido do pecado. É inevitável, mas que Deus já deu uma resposta para ela. O aguilhão da morte já foi vencido por meio de Cristo, ser o nosso Senhor da nossa vida. Quem quer se tornar cristão protestante, o que ele precisa fazer? Carlos, para se tornar um cristão protestante, primeira coisa, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso é um processo. Ir na igreja, conhecer as doutrinas, participar dos cultos públicos, participar dos ensinamentos que temos. Isso vai dar um conhecimento da importância de ser um cristão. Isso vai levar as pessoas, elas vão passar por um processo de formação, de ensino, para ter consciência. Na verdade, o metodismo ele leva assim, a você como cristão a ter uma consciência crítica das coisas, dos valores. A religião, esse nosso religar a Deus, de nós voltar para Deus, qual é o propósito de Deus? É que nós tenhamos uma ciência do que é certo e do que é errado. Se tornar um cristão, o caminho é vir para a igreja, que está de portas abertas, vai passar por um processo de formação que é normal, para você ter conhecimento das doutrinas, para você ter conhecimento não só das doutrinas, mas dos costumes, porque às vezes a pessoa fala que doutrina, é doutrina e costume, mas qual a importância da doutrina e do costume? Doutrina é ensino. Então você vai ser ensinado das verdades baseados na Bíblia. Né? E aí uma coisa que você me remete agora a colocar aqui, qual é a doutrina fundamental do metodismo? A Bíblia, porque ela contém tudo que é necessário para salvação.